Lucas capítulo 2, versículo 25, narra uma história maravilhosa, bendita, escrita pelo Espírito Santo. Assim a Escritura foi escrita, mas usando Lucas, o médico, historiador, um homem discípulo do apóstolo de Cristo, nosso Senhor, companheiro de Paulo, o homem que minuciosamente procurou saber, como diz lá no capítulo 1, verso 1 em diante, tudo aquilo que Jesus começou a fazer desde seu nascimento e antecedendo isso, falando do nascimento de João Batista, como seu pai e sua mãe foram impactados por uma gravidez já em avançada idade. E narra também a história do nascimento de Jesus. Vai falar isso? Lá no capítulo 2, na verdade, o verso 20, a circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Veja, o anjo fora enviado de Deus para dar esse recado a José e também a Maria, que o santo que detinha de nascer a Maria, ele traria a salvação de Israel. E a José: não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. Deus, ele tem suas manifestações. Nós não devemos chamar um anjo, invocar um anjo, crer em visão de anjos, não é isso. Mas aqui é um momento especial que Deus quis assim. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Que coisa maravilhosa, não é? E cumprindo-se os dias da purificação mosaica da lei, porque a mulher ela tinha o tratamento como imunda. Não é? Lá em Levítico 12, verso 2, fala assim: fala aos filhos de Israel dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda. Palavra mais assim desagradável, né? Mas é verdade, imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. Então a mulher, quando tinha a regra dela, também era chamada de imunda e de enfermidade. E é um ciclo natural da ovulação da mulher, e não tão enfermidade. Mas na época era assim que era relatado e escrito. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Ora, esse ritual, ele era na época do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então, isso que as pessoas faziam. Hoje algumas igrejas evangélicas, inclusive, de origem calvinista, luterana, igrejas da Reforma, enfim, eles saíram do catolicismo, não é? E aquele temor, aquele receio de o filho estar sendo pagão, ficou muito forte, muito grande nos cristãos, que embora protestavam contra a idolatria, contra o Império Papal, mas eles não sabiam se era certo ou não. E achavam que poderiam estar pecando, não batizando, aliás, uma criança não purificando-a, como na circuncisão judaica. Então eles foram levados a crer, ainda não tinham o entendimento perfeito, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E acreditaram que o batismo de crianças substituiu a apresentação da lei mosaica. Mas veja, se fosse assim era só para meninos e não para meninas, não é verdade? E hoje as meninas são batizadas também. Mas aqui Jesus Cristo não tinha morrido. Ele veio, nasceu como um homem normal,
de vias normais, embora concebido pelo Espírito Santo. Normal como todo mortal, nasceu de mulher. E quando os 8 dias, Lucas 2,21, foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, que é o que você leu lá em Levítico, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Era um ato religioso, era um ato de um sentimento nobre. Cada pai gostaria de apresentar o seu primogênito, o seu menino, o seu filho ao Senhor. E era assim que fazia. Ali estava o líder religioso, fosse hoje um padre, um pastor, um bispo, um sacerdote, e esse líder religioso fazia a circuncisão, isto é, a operação da fimose, retirar aquela pelinha, o prepúcio, né, que atrapalha nos jovens, da criança, pode lhe trazer até alguma falta de sanidade, de saúde. Né? Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou dos pombinhos. E aí vai nos contar uma história magnífica, a história de Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo. Veja, eu acredito que na época de Lucas, Simeão já não existia, né? Porque ele era assim com um ano de avançada idade. A pessoa morre, mas a boa fama dela ficou, era justo. E além de justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Era um homem paciente. Pessoas de idade, velhas, eles sabem ser pacientes. E o Espírito Santo estava sobre ele. Então o Espírito Santo está sobre pessoas que são justas e tementes e esperam a consolação. E acontece também que o Espírito Santo fala com as pessoas. Veja que ele não era cristão, mas ele era justo, temente e aguardava a consolação. Então o Espírito Santo fora dado a ele sob medida. Sob medida, sim, a medida da busca dele, do temor dele. E preste muita atenção no verso 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Você já imaginou que coisa magnífica, maravilhosa? Deus dizer para você assim, olha, você não vai morrer antes de ver a salvação nascer. Isso foi algo íntimo, pessoal. E realmente ele viu a salvação. E pelo Espírito foi ao templo. Veja que esse homem justo e temente faz tudo pelo Espírito. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Já imaginou você com seu filho de 7, 8 dias? E alguém pega o teu filho, movido pelo Espírito Santo, e faz isso? Esta foi a apresentação de Jesus, não a lei, embora ele foi circuncidado depois como um judeu, mas ao Espírito Santo. Ali foi a consagração do menino Jesus. Um homem que tem o Espírito Santo, que é temente a Deus, ele consagra uma criança. Todo pai que tem compromisso com Deus, está escrito na palavra que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, consequentemente da família. E ele então apresentou Jesus, mas não apresentou por si, mas pelo Espírito Santo. Ora, Jesus fora concebido pelo Espírito Santo, nasceu pelo Espírito Santo e agora foi apresentado pelo Espírito Santo a Deus. Verso 28 de Lucas 2. Ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Ele falou: Senhor, eu já posso até partir, descansar, isto é, morrer em paz, pois os meus olhos viram a tua salvação. Quando ele olhou, ele não olhou a criança, um bebê, um menino, um primogênito, não. Ele viu a salvação. É assim quando nós olhamos para o Evangelho, seus olhos também veem a salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Interessante que estava ali José e Maria.
José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Maria, eis que esse é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. É assim que Jesus faz. Ou levanta, ou vai para a queda. Ou vai para o céu, ou não vai. E para sinal que é contraditado. Então, o Senhor Jesus, ele contraria as pessoas, contraria a religião, contraria as tradições, contraria os interesses, contraria os sentimentos e coração dos homens, mas lhes mostra a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade na terra como no céu. E ele disse assim no verso 35, que uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão já revelara ali que Jesus Cristo seria traspassado, e uma lança traspassou. Cravos nas mãos e nos pés, espinho na cabeça, dor, sofrimento e agonia. Ele traspassou e lhe feriu a alma, mas ele permaneceu. Interessante notar que estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Uma mulher que teve um homem só. E olha a dignidade, e era viúva. Uma pessoa de avançada idade, ela preferiu guardar a viuvez, embora era desde a juventude. Por quê? Porque ela decidiu usar sua viuvez para ter para o Senhor uma vida de consagração. Sim, Paulo fala de que os cristãos, as virgens novas, virgens moças, virgens que não têm filho, aliás, viúvas, não virgens, viúvas, elas poderiam sim casar novamente, contanto que fosse no Senhor, e ter filhos. Então era uma pessoa que o marido morreu, uma moça com 18, 20 anos, não com 40, 50, 60, que pode ajudar a cuidar do próximo, das coisas da igreja, exercer piedade. Mas é uma liberdade que todos têm. Mas o cristão temente, ele usa essa liberdade que tem para o resto de sua vida, na sua viuvez, homens servirem ao Senhor. Porque não dá para um homem com 60, 70 anos formar uma família, dá? Ele termina casando só para prazer carnal, satisfação e realização. E assim, lamentavelmente, uma mulher também. Esses viúvos e essas viúvas têm essa liberdade de o fazerem, mas serão muito mais bem-aventurados, disse Paulo, se ficarem daquela maneira. Eu preferiria ser muito mais bem-aventurado. E era viúva de quase 80 anos, então tinha lá seus 70 anos. 84 anos, hein? E não se afastava do templo. Olha assim, você percebeu o que um viúvo de Deus é? Ele não se afasta da comunhão com Deus, com os amados, porque ele quer servir, ajudar os necessitados, um ministro religioso, numa visita, num auxílio, num socorro, em tantas coisas, enfim. Enfim, ele não se afastava do templo, fazendo o quê? Servindo a Deus. Como? Em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus. Um ancião e uma mulher anciã, consagrados. Esses eram os viúvos nos tempos do Antigo Testamento para o Novo Testamento, com a vinda de Jesus. Na época de Jesus era assim, homens e mulheres cheios do Espírito Santo que davam graças a Deus e falava dele, de Jesus, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Uma verdadeira viúva, ela é cheia do Espírito Santo, ela tem boas obras, ela tem comunhão íntima e Deus fala com ela. Ela tem comunhão íntima direto com Jesus Cristo. O Espírito Santo dá a ela entendimento, sabedoria, e ela serve a Deus, servindo ao próximo, aos irmãos, à igreja e, sobretudo, ao Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Porque o marido dela é Cristo. O menino Jesus no meio dos doutores. E o que eu quero dizer com isso? Nós não temos por hábito, tradição e costume, realizar o batismo infante e o batismo de crianças jovens, bebês recém-nascidos. Isso é um costume herdado do judaísmo, da religião judaica, absorvido por muitas igrejas cristãs, católicas, evangélicas. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi ao Rio Jordão batizar-se com João Batista aos 30 anos de idade.
revelando assim muito mais do que uma tradição que aos 30 anos o homem era livre, cuidar de sua família. Não. Ele não seguia a tradição judaica, ele seguia o reino dos céus. Revelando assim que o homem na sua maturidade, ou um jovem na sua maturidade, faz a escolha de sofrer e padecer pelo Senhor, amando a sua palavra. Nós não temos por hábito batizar crianças, porque não é um hábito cristão, é um hábito religioso de alguma fé, menos a fé de Jesus. Não existe um relato no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, João, no livro de Atos dos Apóstolos e até o livro do Apocalipse. Não existe um único relato onde uma criança foi batizada, um menor. Antes, pelo contrário, existem relatos que eles não foram batizados, pois os relatos que tem de batismo são apenas de jovens adultos e de homens e casais, de famílias, de velhos. Nós não recomendamos e não fazemos parte, não temos tal costume. Não fazemos crítica ou condenação a quem faz esse hábito ou costume. E quando uma pessoa, tal como eu, fui convidado para batizar um sobrinho, o filho de um amigo muito íntimo meu, para ser padrinho dessa criança, eu disse, eu posso sim ser um padrinho, amá-lo como um pai e minha esposa uma madrinha, amar e cuidá-lo como uma mãe. De que forma? Antigamente havia muitas guerras, doenças, os homens morriam cedo, não é? E se aquele homem faltasse, quando o padrinho ele se dizia ser, ele dizia, meu amigo, caso você falte, eu assumo a responsabilidade de cuidar do seu filho, da sua filha, na criação, na educação, no pão de cada dia, assim como sua esposa. Era um ato afetuoso, muito bonito e gentil que eu admiro. E assim dizia o homem, dizia a mulher. Era este o comportamento. Por isso essa palavra padrinho como pai e madrinha como mãe. E é um afeto até especial que a criança gera. Meu padrinho, minha madrinha, é uma coisa muito bonita. Não é errado isso. Mas não é habitual, não é mandamento de Jesus Cristo ou dos apóstolos batizar uma criança. Então nós não temos esse hábito, nós não temos esse costume, não fazemos condenação crítica e sequer observação aos que o fazem. Mas não é um mandamento do Senhor, mas um mandamento da religião. Uma criança que não é batizada, está escrito lá em Coríntios, capítulo 7, tá? E como fica diante de Deus uma criança, um jovem, adolescente, um bebê não batizado? Ele é pagão? Não, ele não é pagão. Ele é gentil? Não, ele não é gentil. Ele é imundo? Não, ele não é imundo. Esse também era um pensamento que muitas pessoas tinham antigamente. Então o apóstolo Paulo, sabendo disso, lá no livro de Corinto, no Novo Testamento, em 1 Corinto, no capítulo 7, ele disse, olha, marido, se a tua mulher não tem fé em Cristo Jesus, mas você tem, o teu filho é santificado pela graça que está na sua vida. Mulher, se você tem compromisso com Deus, mas seu marido não tem, o seu filho é santificado pela graça que está na sua vida. Isso não é uma doutrina minha. Nós devemos ler o verso 14 de Corinto 7. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Como assim santificado pela mulher? A graça que está nesta mulher, que ora, que guarda a palavra sobre tudo, que ama a Cristo Jesus, o próximo, essa graça santificante abençoa este homem, o seu trabalho, sua vida, sua saúde, seu dia a dia. Não está salvando-o, mas a palavra, pelo bom trato dela, como está lá em 1 Pedro 3, que a mulher ganha o marido sem palavras, não é pregando, dizendo que ele vai para o inferno, que ele é do demônio, do diabo, não. É obras, atitudes, ações. O marido precisa ver a transformação da mulher. E ela torna-se, como está em 2 Coríntios 3, uma verdadeira carta de Cristo. Está escrito, porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente também é santificada pelo marido. Então, quando a mulher ela não tem compromisso, fé, amor à verdade, ou não tem entendimento, a graça que está no marido santifica esta esposa. Por isso que Paulo fala, não é? No verso 12, ele falou, olha, não sou eu que estou dizendo isso. Ele falou, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Né? Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente a habitar com ele, não deixa ela.
E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Então não aparte do seu cônjuge porque ele não é da fé. Pelo contrário, ore para que um dia ele seja. Mas e se ele quer se separar? Que não seja você o motivo de separação, amém? Ele diz no verso 10, olha, todavia aos casados mando não eu. Preste atenção, que isso não é um ensino do apóstolo Paulo, de um machista, de um homem não revoltado, não. Ele diz, mando não eu, é um mandamento, mando, é uma ordem imperativa. Mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Então a esposa não deve apartar-se do marido. Já imaginou uma sociedade toda separada? Deus não é a favor do divórcio. Se porém se apartar, porque existem casos de violência, casos que a outra parte quer se apartar, não é? Não cabe a ela. Ela pode se apartar, que fique sem casar. Então uma pessoa que se separa, ela não deve contrair novas núpcias, novo casamento. Quer a pessoa que se separou foi por adultério, infidelidade conjugal, ou por outras situações, ou violência, como a Maria da Penha, aí, a lei da violência à mulher. Então, ninguém quer ver uma mulher agredida. Paulo também fez essa concessão. Se isso acontecesse, que ela podia até se separar do marido. Esse não era o caminho inicial. Seria a última alternativa, a fim de preservar a integridade dela, não é? A fim de preservar a questão física e a família. Se, porém, se apartar, caso isso ocorra, que ela fique sem casar, é muito claro o mandamento do Senhor. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Homens não podem deixar suas esposas porque elas não são cristãs. Excetua-se o caso do peregrino. Questões semelhantes àquela. Como? Quando aconteceu de ele seguir o caminho e a esposa não. Mas isso não deve ser uma regra. Porque esse chamado foi uma coisa muito precisa. Ali é para dizer nos ensinos que quem ama a mulher ou o marido mais do que a mim não é digno de mim. E não separar-se. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Porque ninguém casou para separar. Se está querendo separar, que algum problema tem. Então, não se cria um outro problema, que é a separação, para resolver isso. Que o marido não deixe a mulher. Cria-se o entendimento da palavra para viver a regra do Evangelho. Mas para encerrar o verso 14, o marido descrente é santificado pela mulher, a mulher santificada pelo marido. De outra sorte, os nossos filhos seriam imundos. Palavra pesada, né? Mas agora são santos. Em outras Bíblias, diz que os filhos, eles seriam impuros. Por que impuro? Porque não tem a palavra, a virtude do Espírito Santo que os purifica. Porque aquela mãe, aquele pai santificado, consagrado, temente a Deus, a graça santificadora na vida dele, o Espírito Santo, é que purifica esse cônjuge. Mas agora são santificados, são santos. Tem uma palavra que lava, que limpa, que consagra, que gera o amor de Deus em cada um deles. Então, é isso que acontece com filhos que não são batizados, com crianças que não são batizadas. Elas seriam impuras. Mas agora elas têm como ter uma boa influência, a santidade do pai, a santidade da mãe. Então, a graça na vida de um pai e de uma mãe cristã influenciam a vida do filho. Filho, não faz isso. Filho, você não precisa disso. Ama o seu semelhante, abençoa o seu próximo. Então, essa vida consagrada no convívio com o cônjuge, além de santificar o cônjuge, santifica também a sua vida. Senão os filhos nunca viriam a conhecer o Senhor. Ao passo que uma família unida nos planos de Deus tem como resultado a salvação dos filhos. Então, é isso que fazemos. Nós apresentamos nossas crianças numa casa, num lar, na igreja, aonde estivermos. Todo pai é um sacerdote. Está em Coríntios 11. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo o varão. Todo pai, como está lá em 1 Pedro, é consagrado sacerdote do Senhor. Ele pode dizer, Senhor Jesus, este filho pertence a ti. Esta criança, esse menino, essa menina pertencem a ti. E assim Deus que está lá no céu recebe de coração, porque ele sonda a mente, o coração da pessoa que está orando. E se for uma mãe solteira ou o pai morreu, não tem problema.
esta mãe também deve dizer com a mão na sua barriga, já não precisa nem ter nascido ainda: Senhor Jesus, esta criança que em mim está sendo gerada, seja consagrada a Ti. Claro, quando esta criança crescer, ela vai decidir se quer seguir Jesus ou não. Mas até que a idade da consciência venha, que não tem estabelecido uma idade, 11, 12, 13, 10, 15, isso é de foro íntimo. Deus conserva aquela consagração feita por um pai, uma mãe, por um evangelista, um cooperador, um homem, enfim, alguém que é temente a Deus, ordenado ou não, ministro ou não, mas que tem compromisso com a cruz de nosso Senhor Jesus, isto é, com a sua palavra. Deus aceita esta consagração. Então é isso que nós cristãos fazemos. Nós guardamos a palavra de Jesus. Nós cremos no que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso foi dito num diálogo com um homem só, chamado Nicodemos, que também queria saber como nascer para Deus. Ele perguntou ao ler João capítulo 3, Senhor, como eu faço para ser de Deus? O Senhor Jesus disse, você tem que nascer da água e do Espírito, mas é uma adesão espontânea, voluntária, consciente, e não por um pai ou uma mãe, que é o batismo. Uma criança não convém ser batizada. Uma pessoa sem entendimento, compreensão, não convém. E se ela é portadora de alguma enfermidade mental, o pai ou a mãe ora e abençoa e consagra ele ao Senhor, caso sinta que ele é incapaz de fazer uma aceitação. É assim que deve ser feito. E se a pessoa partiu sem batismo nessa vida, neste caso, cabe a Deus julgar. A pessoa creu em Jesus, mas ela não teve tempo, condições. Se ela recusou, rejeitou, profanou, zombou do batismo, eu lamento dizer que ela fez contra o que Jesus disse. Mas se ela não teve condições, cabe a Deus julgar. A salvação é pela fé. Batismo é muito sério, é um mandamento muito sério de Jesus. Não é um simples mandamento, não. É uma adesão consciente de uma vida nova, de abandonar a vida de pecado, de maldade ou do mundo, sem Deus, para uma vida com Deus. Então, o versículo mais lido do mundo, penso eu, é João capítulo 3, 16, que o Senhor Jesus estava falando também sobre batismo ao homem já de idade avançada, e não uma criança. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A melhor coisa é dar. Que deu o seu único filho, Jesus Cristo. Enviou o seu único filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê, isto é, em Jesus, e uma criança não tem capacidade de crer. Ela é influenciada pelo pai e a mãe ao curso da vida, através da palavra. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Isto é, o próprio Senhor Jesus está dizendo, Deus enviou Jesus não é para condenar ninguém, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado. Uma criança não tem capacidade, um bebê, de crer. Ela crê no que o pai e a mãe diz. Então seja assim, nós não temos tal hábito, tal costume. E se você assumiu o compromisso um dia de batizar um sobrinho, um neto, filho de um amigo, um vizinho, peça perdão a ele e diz que agora você quer fazer muito melhor por essa criança, quer viver como um padrinho, uma madrinha, amando e ensinando ele sobre o Salvador. Muito mais do que batizar, você quer dar a esta criança durante todo o curso da vida. O pão de cada dia, se precisar, sim, mas o afeto, ótimo. Uma coisa muito melhor, as palavras de Espírito e vida de nosso Senhor Jesus. Como está lá em João 6,63. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Peça perdão a esta pessoa e peça a ela que te libere desse compromisso e que ela entenda a sua posição. Talvez até ela mude a dela também. E assim ela conheça o Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você entregue sim sua vida ao Senhor todos os dias e a de seus filhos. Em nome de Jesus. Amém.